mas tudo dai graças, né? Em nome de Jesus. Meu Deus. Eu vou fazer a abertura já, né, do nosso devocional hoje, dando início com ministrando as bênçãos do Salmo 91 sobre a vida de todos nós, né? Esse salmo abençoado que o Senhor coloca à nossa disposição, né, para que a gente possa todos os dias, né, tá vendo a glória dele e tá, né, profetizando na nossa vida. Glória a Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. A misericórdia do Senhor, ela é soberana, né? Temos que agradecer todos os dias, né? Queria convidar alguém aí para ministrar o louvor nesta manhã, né? Alguém quer adorar o Senhor aí, sentiu no coração de adorar o Senhor esta manhã? Alguém quer adorar o Senhor? Se não tiver ninguém, eu posso louvar, minha amada. Se ninguém se... Tá bem, missionária Thelma, muito obrigada. Deus abençoe. Pode louvar, então. Aleluia, Jesus querido. Deus de glória e bondade. Ele não nasceu e ninguém jamais o criou. Teu projeto nele. Ele não nasceu e ninguém jamais o criou. Teu projeto nele. Eu esqueci da letra agora, ô meu pai. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar
para Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro coração, e essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, missionária Thelma. Que Deus lhe abençoe a sua casa, seu ministério. Está convidando a irmã Laura para fazer a oração inicial, se ela está disponível. Hoje a ministrante da palavra é a missionária Thelma. Amém. A paz do Senhor, bom dia. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa manhã, Senhor, que a gente tem que todo dia agradecer, Senhor, porque o Senhor é fiel, pela misericórdia que se renova a cada manhã, pela oportunidade que nós temos, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, Senhor Jesus. Muito obrigada, ó Pai. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esse presente de Deus, ó Pai, esse ministério, ó Pai, que aqui faço parte, todos que estão aqui, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus, usar, Senhor, tua serva, Senhor Jesus, para falar conosco, ó Pai amado, através da palavra, aquilo que o Senhor entregou para ela, ó Pai amado, que venha de encontro, Senhor, nossos corações, ó Pai amado. Guarda, Senhor Jesus, cada um que entrou aqui, aqueles que não puderam, ó Pai. Abençoa, Senhor, esse ministério, ó Pai, porque isso aqui, Senhor, foi o Senhor que colocou no coração da pastora Amália. Senhor Jesus, que venha continuar. Que todo empecilho, tudo aquilo que quer, Senhor Jesus, derrubar, Senhor Jesus, a obra do Senhor caia por terra, ó Pai. Abençoa essa obra, porque é para honra e glória do seu santo e bendito nome que nós estamos aqui, Senhor, para te louvar e bendizer, Senhor. Guarda, Senhor, esse final de semana, Senhor, que nós vamos entrar. Obrigada por a semana que passamos, ó Pai. Muito obrigada por o Senhor cuidar de cada detalhe, ó Pai amado. E nós agradecemos, porque cremos que o final de semana vai ser um final de semana abençoado para todos também, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Vai agindo nos nossos corações, ó Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Obrigada, irmã Laura. Que Deus lhe abençoe, né, a senhora, seu ministério. Que lhe derrame uma chuva de bênção sobre a sua casa. Então, missionária Thelma, né, a senhora possa transbordar aí o que o Senhor já transbordou na sua vida, né? A senhora tem 20 minutinhos aí para falar do amor do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus, bom dia, minhas irmãs e irmãos. Vamos estar lendo no livro de Neemias, capítulo 2. Louvado seja Deus. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade, por esta manhã gloriosa. Ia cantar um hino, mas eu esqueci da letra, que faz horas que eu não canto. Peço desculpa. Neemias, capítulo 2, versículo 3, diz assim: Disse ao rei: Vive, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolados, e tendo sido consumido as suas portas a fogo? Amém? Vamos ficar com essa palavra aqui no livro de Neemias, onde fala que Neemias, ele soube da notícia, né, que os muros de Jerusalém tinha sido queimado, né, tinha sido sitiado ali, e ele estava muito triste, muito angustiado, né, irmãos? Ele sabendo dessa notícia, aonde a sua cidade natal, aonde Jerusalém estava totalmente devastado. E ele fica triste com essa notícia, e a gente conhece a história de Neemias, sabe que Neemias era o copeiro do rei, né? Ele servia vinho, alimento ali para o rei. Era um homem de grande confiança, né? Vou tirar esse fundinho aqui. Ele era um homem de grande confiança diante do rei.
Mas Neemias, sabendo dessa notícia, ele ficou turbado o seu coração, porque ele ficou sabendo do que estava acontecendo na sua terra, na terra a qual ele amava tanto. E nós sabemos, né, que Jerusalém é a cidade do nosso rei. E Neemias, sabendo de tudo isso, ele foi servir, né, o vinho na presença do rei. E quando ele chega na presença do rei, o rei nota que o seu semblante estava triste. Durante tantos anos ali servindo na presença dele, Neemias nunca teve este comportamento, né? Ele nunca se deparou com Neemias dessa maneira. E daí é onde o rei pergunta para Neemias, né? E ele fala essa palavra a qual nós lemos, né? Como ele não estaria triste, né? Sabendo que a cidade estava devastada, que tinha acontecido tudo essa situação. E aonde o rei também, né, nessa carta mesmo, ele pergunta, né, que o que é que ele, né, queria, né? Eu quero falar com a minha linguagem natural, né? E o rei deu permissão para Neemias ir para Jerusalém para fazer aquilo que parecia bem à sua visão. E Neemias, eu fico vendo assim, ele um homem de Deus, um homem que conhecia as histórias bíblicas, sabia, né, que Deus já tinha dado aquela terra para o seu povo, e ele queria ser útil, ele queria fazer algo, né, para a melhoria ali da sua nação. Certo que ele era um homem que já estava ali num trabalho, ele era bem recompensado dentro do seu serviço, eh, penso eu que Neemias deve ter pensado, né, irmãos, o que eu ganho não é suficiente, mas, eh, o rei me conhece, sabe da minha integridade. E dentro, né, dessa história aí, Neemias também pergunta para o rei, né, que se ele ajudaria no que fosse possível. E o rei prontamente falou: "Tudo o que for necessário, Neemias, tudo, eu vou te ajudar. Tudo, Neemias". E eu me lembro da passagem de quando Jesus pergunta para o cego: "O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça nessa manhã?" Vai colocando diante do rei, vai colocando diante do rei, porque o rei é aquele que não nega nada para os seus, ele não abandona os seus em momento nenhum. É só buscar pela sua presença de todo o coração, de todo o entendimento, porque o rei, ele só quer ouvir o que você quer falar. E Neemias, assim, irmãos, ele vai e pede cartas. Neemias, ele tem tudo aquilo que ele precisa nas suas mãos para restituir novamente a cidade que estava assolada, que estava queimada a fogo, né? E a gente vê dentro dessa história aonde, nossa, que maravilha, irmã, foi, né, tudo mil e uma maravilhas? Não, não foi mil e uma maravilhas, porque mesmo Neemias tendo a permissão do rei, a pastora Malha pode colocar depois o tema, né? Permissão do rei, o tema da mensagem, porque Neemias ele teve a permissão do rei, né? Ele pôde executar o trabalho, né, como o Senhor, ele fala para nós. Eu gosto de fazer esse paralelo entre o Novo Testamento e o Antigo, né, que o Senhor Jesus, ele falou que ide por todo mundo, ide por todo mundo. Você já tem a permissão, ide. O que queres que eu te faça? Você já tem a permissão. O que quer que eu realize na tua vida? Eu só quero que você abra a boca, se gesticule, fale o que você almeja, o que você precisa, o que você quer nesta manhã. Então o Senhor falou assim: ide, ide. E Neemias foi no ide em fazer uma grande obra para fazer para o nosso rei, para realizar, né? E quando Neemias chega lá na terra, a palavra vai dizer que Neemias ele não falou de início para aqueles que o acompanhavam o que ele ia fazer. Mas a Bíblia vai dizer que Neemias desceu ao vale, que ele foi lá
né, foi sondar ali Jerusalém, como estava a situação, e eu acho isso tão maravilhoso, irmãos, porque quando fala de descer para reparar, para olhar, eu me lembro também de Jeremias, que quando Jeremias 18 desceu num vale, ele desceu para ver como o Senhor estava realizando a obra do vaso, né? Ele desceu na olaria e nós, como igreja do Senhor, precisamos descer todos os dias, pedir a misericórdia do Senhor, suplicar a misericórdia do Senhor, para ver o que que o Senhor quer que nós viemos executar neste dia, que nós possamos estar, né, aberto para fazer a vontade do Senhor, assim como Neemias foi, assim como o Senhor já deu a permissão, assim como nós temos que ir cumprir o ide do Senhor, assim Neemias também foi. E quando Neemias foi, ele olhou como é que estava a situação. Eu fico vendo assim que Deus estava dando ali o projeto, né, irmãos? O projeto de como executar, de como começar, de como ali articular, chamar os trabalhadores, como colocar um em cada devido lugar, né? Porque na verdade, quando Deus nos dá uma grande obra, ele dá também, irmãos, estratégia, né? Assim como Noé, quando construiu a arca, o Senhor, ele não deixa a gente no nada ali, ó, vagando. Aí agora, quebrando cabeça, o que que eu faço? Não, o Senhor, ele dá o plano completo. E assim Neemias estava observando tudo com muito cuidado, com muita sensatez ali, né? Observando para que quando ele fosse colocar, a cada trabalhador colocasse no devido tempo, no devido lugar. O Senhor dá estratégia, o Senhor dá sabedoria, Ele dá discernimento, Ele dá entendimento. Sabe por quê? Porque você já tem a permissão do rei para fazer, e ele vai fazer que você faça da melhor maneira, para que você não se perca, para que você não se desanime, para que você não perca o foco, porque foi assim o que aconteceu. Em meio a esta grande obra, a qual o Senhor entregou na mão de Neemias, no meio desta grande obra a qual o Senhor entregou nas suas mãos, Ele não quer que você recua, Ele não quer que você desista, Ele quer que você siga avante. Irmãos, no meio desta grande obra, existiu ali inimigos que tentaram barrar Neemias, que tentaram parar Neemias. E a Bíblia vai dizer que por 4 vezes ali Gesem, né, Sanbalate, Tobias, tentaram desvirtuar o projeto, mandando para que ele parasse. Mandaram chamar ele para intentar mal contra ele, mas de maneira nenhuma. A Bíblia vai dizer que ele falou assim: eu não vou parar, porque estou fazendo uma grande obra. Quando nós estamos fazendo uma grande obra, nós não podemos olhar para os ataques, nós não podemos olhar para os nossos inimigos, que são muitos, que estão à nossa volta, tentando nos barrar de todas as maneiras. São falácias, né, palavras que ouvimos, é desânimo dali, é falatório daqui, mas quando nós estamos focado em Deus, quando nós olhamos para Deus, aleluia, cai por terra, irmãos, toda frustração, cai por terra todo medo, porque a gente sabe que quem vai realizar é o Senhor. Se Ele chamou, Ele garante. Aleluia, glória a Deus. Se ele chamou, ele vai fazer. Ele só está contando com o vaso para que vá. Aleluia, porque a palavra do Senhor vai dizer: eu já estou indo na tua frente para fazer. Eu só quero um que esteja disponível. Então, irmãos, quando nós observamos a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, o Senhor vai dizer: eu busquei um para que ficasse na brecha. Aleluia, para que eu fizesse. Ele só está procurando um que fique na brecha. Ele só quer um. Mas, Senhor, eu não sei falar. E o Senhor, né, vai falar para Moisés, né? E quem fez a boca? Quem fez a boca do homem? Foi Deus. Então vai, se o Senhor está precisando da tua voz hoje, Senhor, como é que eu vou falar?
Só abre a tua boca porque eu vou te encher. Só se coloque como um instrumento, assim como Neemias ele colocou como um instrumento. Ele, se ele fosse olhar para ele, irmãs, ele ia dizer: mas eu sou só um copeiro do rei, eu sou cheio de limitação, eu não posso. Mas ele simplesmente, irmãos, com a dor do coração, ele simplesmente se levantou e foi. Hoje, irmãs, o Senhor conta conosco. Ele conta conosco para quê? Para ficar na brecha em prol da nossa casa, da nossa família, dos nossos. Ele quer que você fique na brecha em prol da tua empresa onde você trabalha. Ele quer que você fique na brecha na tua congregação, aonde você congrega. Ele quer que você esteja na brecha. Você não tem que ser só aquela pessoa que vai lá só para comer, só para receber, não. O Senhor conta com trabalhadores, porque a sua palavra vai falar que são poucos os trabalhadores, são poucos os que se colocam na brecha, e Ele está em busca de pessoas voluntárias que se coloquem na brecha para fazer, para executar. Mas Ele está dizendo bem assim: olha, não temas, não tenha medos, porque eu vou fazer, eu vou realizar. Aleluia. E às vezes, irmãos, a gente olha para a porta, muitas das vezes, da congregação e diz: não tem obreiro para ficar na porta da congregação. Mas e você que já olhou e viu que não tem nenhum obreiro? O que depende de você se levantar aí e ficar na porta cuidando de quem entra, de quem chega, de quem sai, alguém que está precisando de alguma coisa. Se você já detectou a necessidade, vá, se levante e faça. Não fique ali esperando quem é que vai se levantar, porque o Senhor já te deu direção, que você tem que ir, que nós precisamos fazer. Aleluia. Ah, mas o que é que os outros vão pensar? Não olhe para o que os outros vão pensar. Imagine, irmãos, se Neemias olhasse para Sanbalate, Tobias e Gesem, a qual estava querendo fazer com que a obra parasse, ele não olhou para as dificuldades, ele não olhou para aqueles que estavam tentando lhe parar, ele simplesmente foi. Desculpa, minhas irmãs, eu estou bem resfriada. Então, minhas irmãs e irmãos, a gente temos que se levantar e fazer como Neemias. Vamos se levantar, mesmo dentro das nossas impossibilidades. O Senhor Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Nós que lançamos a mão no arado, vamos fazer. O que tens hoje para fazer? Ei, convide o amado Espírito Santo. Amado Espírito Santo, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu execute, eu irei. Ah, o Senhor tem hoje uma agenda para mim e para tal lugar. Senhor, eu quero ser usada nas tuas mãos como um instrumento. Neemias, irmãs, ele conseguiu executar a sua obra com excelência. Neemias, ele pôde executar o seu trabalho com dignidade, com sabedoria, com graça. Nós sabemos o que aconteceu. Aleluia. Os muros foram edificados. Ele tinha a permissão do rei e ele fez. Aleluia. Nesta manhã nós temos a permissão do rei. O Senhor está procurando os trabalhadores. O Senhor está procurando um adorador que se coloque na brecha. Ele está procurando nós nesta manhã. A palavra do Senhor vai dizer que em uma grande casa existe muitos vasos, vasos de pau, vasos de barro, vasos de ouro, vasos de prata. Existe muitos. Ei, somos nós. Eu não sei em qual qualificação você está. Eu quero me colocar como vaso de barro que está disposto a ser moldado a qualquer momento que o rei chamar e que o rei falar: ei, tá com uma verruguinha aqui, precisa ser trabalhado, precisa ser moldado. Eu quero executar a minha obra com excelência e eu quero usar vasos maleáveis, vasos de barro, porque o vaso de pau, irmãos, ele não é, ele que se quebra. O vaso de ferro, irmãos, é difícil de ser trabalhado, mas o vaso de barro não, ele é maleável. O oleiro pode trabalhar e levar ele aonde ele quiser. Aleluia. Nós estamos na mão do oleiro, nós estamos na mão do nosso rei e nós já temos a permissão de ir e fazer, só depende de nós buscarmos todos os dias. Irmãs,
Irmãos, nós temos um grande privilégio. Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, que pode nos guiar com simplicidade de palavra, com simplicidade de pessoas, de escolaridade. Muitas das vezes o Senhor, Ele quer nos usar. O Senhor usou a Pedro, ele era um homem leigo, ele era um homem douto como a sua palavra, mas eles se colocaram para ser usado. Neemias era só o copeiro do rei, e ele se colocou na condição de servo. Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer, eu amo a minha cidade, eu preciso fazer alguma coisa pela minha cidade, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu bairro, eu preciso visitar, eu preciso ir aonde há uma necessidade de visita, levar um alimento, eu preciso me colocar aonde for necessário fazer. Então, meus irmãos e irmãs, o Senhor conta conosco, o Senhor conta contigo, igreja, nesta manhã. Aleluia, o Senhor conta para esta grande obra. Aquilo que muitas das vezes você acha que é tão pequenininho, é muito grande, é vasto para o nosso Deus. Precisamos nos colocar como Neemias, construtores de uma grande obra para realizar. Aleluia. Então, quando o rei te chamar, fala: rei, eis-me aqui, cumpre-me a tua vontade e o teu querer aonde for necessário. O Senhor te deu visão, o Senhor te deu as mãos, o Senhor te deu boca para falar, o Senhor te deu um coração maravilhoso para realizar. Então, use o dom que está nas tuas mãos para fazer, porque você já tem a permissão do rei. Você já tem a permissão do rei. Aleluia. Use, aleluia, o que você já tem na mão. Aleluia. O que é que você tem na mão hoje? Qual é a tua matéria-prima que você tem? Você pode sondar nesta manhã e dizer: Senhor, eu sei fazer, Senhor, na minha comunidade. Eu sei, Senhor, fazer alguma coisa assim, Senhor. Eu vou me levantar hoje. Eu vou me levantar hoje, porque Neemias já se levantou. Ele já realizou e ele já combateu o bom combate e ele já foi, né? Cumpriu a sua missão. E hoje, Neemias, cadê você? Cadê você, Neemias? O Senhor está chamando Neemias hoje. Aleluia! Eu sei que você está olhando para dentro de você agora e está dizendo: não, eu posso fazer um crochê, eu posso ajudar a comunidade das Dorcas, eu posso ajudar o grupo de missão que está tão distante, estão fazendo missão. Eu quero contribuir fazendo algum trabalho voluntário. Eu vou nas ruas, eu vou pegar vou pregar o evangelho, eu vou fazer, eu vou me colocar todos os dias de joelho e vou clamar: Senhor, sara esta nação. Senhor, põe as tuas mãos sobre o governo. Eu vou orar pelos caminhoneiros, eu vou clamar pelos missionários, pelos pastores. Eu vou, Senhor, todos os dias fazer algo, Senhor, para o teu reino. O Senhor só quer alguém que esteja à disposição para trabalhar, para fazer. Amém, meus irmãos? Vamos ficar com esta palavra, uma palavra simples, a qual o Senhor colocou. Eu estou em uma grande obra, eu não posso parar, porque eu já tenho a permissão do Rei para fazer, e tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as vossas forças, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da vossa fé. Faça para o Senhor. Amém? Faça de todo o coração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastora Amália. Deus abençoe a todos, meus irmãos, e um ótimo final de semana. Glória a Deus, glória a Deus. Que palavra abençoada, né? Missionária Thelma, continue fazendo o ID do Senhor, que Ele continue derramando esse bálsamo de sabedoria e de cura sobre a sua casa, para que a senhora possa sempre ministrar a palavra e levar através da sua palavra cura, né, do evangelho cura espiritual, da carne, né, e essa clareza que somente o Senhor traz para a nossa vida, né. Que o Espírito Santo seja sempre com a senhora, em nome de Jesus. Obrigada.
Eu gostaria de convidar a pastora Aline para fazer a oração final e assim, se puder, dar a bênção apostólica também, em nome de Jesus, se ela estiver disponível. Acho que caiu, acho que ela saiu, caiu. Convidar então a irmã Juliane. Irmã Juliane, a senhora está disponível? Pode estar fazendo a oração final? E a pastora Amália, se puder, dar a bênção apostólica, em nome de Jesus. Vamos lá. Pai amado, obrigado por mais esse dia, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor faz por nós. Oh Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor Jesus, por cada uma de nós que está aqui, Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra. Obrigada, Jesus, que esse dia seja maravilhoso, Senhor, em tua presença. Que cada dia mais venhamos buscar o ID, Senhor Jesus, maravilhoso. Que nós venha fazer a sua vontade, somente a sua vontade a cada dia da nossa vida. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pastora Amália, pode dar a bênção apostólica, amada? Pastora Amália, acho que não está, não. Mas eu dou. Né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai, que as doces consolações e a comunhão do nosso amigo Espírito Santo possa ser com cada um de nós que aguardamos a vinda do Senhor. E juntos possamos dizer numa só voz, amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Glória Deu a glória a Deus. Deus, irmã Eliane. Amém, Aleluia. glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Que tenhamos um final de semana abençoado, protegido e direcionado pelo Senhor Jesus. Obrigada a cada um que se fez parte esta manhã, né? E compartilhe o link, compartilhe os grupos, né? Para que mais irmãos possam ouvir esta palavra, este maná quentinho que o Senhor entregou nas nossas mãos, né? Como diz a pastora, faça do seu dia o melhor. Ficamos todos guardados, que o Senhor tome a frente da nossa casa, do nosso ministério. Senhor, agradeço a minha oportunidade, né? Fiquem na paz do Senhor. Amém.